Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de raciocínio lógico aqui pela Rede Atualizar. Nós estamos estudando a chamada lógica proposicional. E em aulas anteriores, nós vimos que proposições simples ou proposições compostas, elas podem ser avaliadas em verdadeiras ou falsas. Muito bem. Nós vamos agora fazer uso de uma ferramenta chamada Tabela Verdade, que é uma ferramenta muito importante para que você possa entender uma série de exercícios da lógica proposicional. O estudo da Tabela Verdade faz com que você, de fato, aprenda o conteúdo. Existem alguns professores que preferem trabalhar as proposições, principalmente as proposições compostas, sem fazer o uso direto da tabela verdade. Eu particularmente gosto de estudar, de ensinar o que vem a ser a tabela verdade e aplicá-la nas soluções dos exercícios, porque isso faz com que o aluno entenda com maior clareza o porquê da resposta. É muito fácil, é muito simples de entender, apesar de que muitos alunos dizem que essa é a tabela do demônio e não a tabela verdade. Mas isso é uma opinião particular deles. Eu particularmente acho que, dominando a tabela verdade, eu amplio as possibilidades de acertar um exercício. Principalmente exercícios que falam em tautologia, contradição, contingência. Existem algumas bancas examinadoras, principalmente o CESP, que exige do candidato o conhecimento e o uso da tabela verdade. Ok? E é uma coisa muito fácil de entender. Vamos lá. Primeiro, todas as vezes que nós construímos uma tabela, todas as vezes que você faz uso de uma tabela, você estabelece de uma forma bem tranquila, bem fácil, você estabelece que tabela é formada por linhas e colunas. Então, todas as vezes que eu for montar uma tabela, eu tenho que estabelecer as linhas e as colunas. Aliás, um parênteses, né? Se você estiver trabalhando no Word e num dado momento que você quiser inserir uma tabela, você vai lá na janelinha, inserir, clica na tabela e o Word vai abrir, no caso o Windows vai abrir uma janelinha para você perguntando assim: essa tua tabela tem quantas colunas e quantas linhas? Então você vai ali e define: eu quero uma tabela de 5 colunas e 3 linhas. A tabela verdade da lógica, ela é construída nesse formato. Todas as vezes que eu for montar a tabela verdade, eu vou ter que estabelecer a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Bom, vamos começar pelas colunas. A quantidade de colunas, ela está associada ao número de proposições. No caso, ao número de proposições simples. Número esse indicado pela letra N. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se eu tiver apenas a proposição P, eu terei então uma única proposição. Isso quer dizer então que a minha tabela vai ter apenas uma coluna. Então ela será formada exclusivamente de uma única coluna. Então você vem aqui e desenha
uma única coluna, simbolizando P. Vamos supor que a sua proposição seja formada por duas proposições simples. Então você diz, nesse caso, que o N é igual a 2. Ora, por que N é igual a 2? Porque você vai ter aqui duas proposições. Então nós dizemos que nós vamos ter aqui duas colunas. Então você vai construir uma tabela com duas colunas. Uma coluna simbolizando a proposição P e uma segunda coluna simbolizando a proposição Q. Vamos para um terceiro exemplo. Suponha que você tem uma proposição que envolvam três proposições simples. Três proposições simples. P, Q e R. Então você diz, bom, se eu tenho três proposições simples, então eu vou ter três colunas. Então nós vamos ter uma tabela com três colunas. Uma coluna P, uma coluna Q e uma coluna R. Então nós temos aqui uma tabela formada por três colunas. Uma proposição, uma coluna, duas proposições, duas colunas, três proposições, três colunas. Quatro proposições, quatro colunas. Cinco proposições, cinco colunas. Perfeito? Então, para você saber quantas colunas tem a sua tabela verdade, basta você identificar quantas proposições tem a sua proposição composta ou simples. Perfeito? Agora vamos para o segundo caso. O segundo caso fala em número de linhas. A quantidade de linhas é dada pela seguinte fórmula matemática: 2 elevado a n, onde o n é o número de proposições simples. Então, por exemplo, nessa tabela aqui, o n vale 1. Se o n vale 1, eu digo que a quantidade de linhas será igual a 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 me leva ao resultado 2. Então eu tenho que construir uma tabela que tenha uma única coluna, porém duas linhas. Primeira linha, segunda linha. Duas linhas, porque se eu tenho uma única proposição, o n é 1 e 2 elevado a 1 é igual a 2. Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo diz que o n vale 2. Ora, se o n vale 2, então eu tenho 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado me leva ao resultado 4. Então, minha tabela terá 4 linhas. Vamos lá? Divide ao meio, ficam 2. Divide cada metade ao meio, ficam 4. Então você tem aqui a primeira linha, você tem aqui a segunda linha, a terceira linha e a quarta linha. Primeira, segunda, terceira e quarta linha. Por que 4 linhas? Porque 2 ao quadrado equivale a 4. 4 linhas.
Vou colocar um pouquinho mais aqui para baixo, para que você não se confunda, né? Então, 2 ao quadrado igual a 4 linhas. Ok. Vamos para esse terceiro caso. Nesse terceiro caso, o n vale 3. Então, a quantidade de linhas será determinada por 2 ao cubo. E 2 ao cubo, ao contrário do que muita gente pode estar pensando, não é 6. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar 8. Então, eu tenho aqui 8 linhas a serem colocadas dentro dessa tabela. 8 linhas. Olha como é fácil a gente montar essas 8 linhas, né? Eu pego esse todo e divido ao meio. Ficou metade com metade. Quando eu pego metade e divido ao meio, eu fico com 4. E quando eu pego cada metade e divido ao meio, nós ficamos com 8. Então, aqui está, ou aqui estão, as 8 linhas da nossa tabela verdade. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Se a nossa proposição composta for formada por 4 proposições simples, do tipo P, Q, R, S, 4 proposições simples quer dizer n igual a 4. 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, a minha tabela verdade vai ter 4 colunas e 16 linhas. Perfeito? Muito bem. A banca CESP, por exemplo, ela explora muito esse conceito. É comum aparecer exercícios onde ele diz assim, que uma proposição formada por 3 proposições simples pode ter 8 valorações. Perfeito. Porque 3 proposições simples geram uma tabela verdade de 8 linhas. Então, eu posso ter 8 valorações. Perfeito? Muito bem. Agora você deve estar se perguntando assim, mas o que eu vou fazer nessa tabela aqui? Para que eu fiz a construção da tabela? Ora, a tabela não chama-se verdade? Ela se chama tabela verdade porque ela vai mostrar para você a combinação de valores que as proposições vão formar. Por exemplo, quando eu tenho uma única proposição, eu tenho uma única coluna. E essa coluna gera 2 linhas. Então, tem 2 buraquinhos aqui, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos aqui dos cursos presenciais que buraco nasceu para ser preenchido. Se existe um buraco, nós vamos preenchê-lo. No nosso caso, nós vamos preenchê-lo com os valores lógicos. Por exemplo, a proposição P, ela será verdadeira ou falsa. Não tem outra possibilidade. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Perfeito? Muito bem. E se nós tivermos aqui 4 linhas? Aí você para e pensa assim, espera um pouquinho. Se eu tenho 4 linhas, eu tenho aqui 4 buraquinhos na letra P e 4 buraquinhos na letra Q. Desses 4 buraquinhos, 2 eu preencho com verdadeiro e 2 eu preencho com falso. Então, eu preencho 2 verdadeiros, 2 falsos. Perfeito? A mesma coisa vai acontecer com a coluna Q. A coluna Q também tem 4 buracos. Portanto, são 2 verdadeiros e 2 falsos. Só que na hora de você preencher,
você não coloca de 2 em 2, você alterna de 1 em 1. Por exemplo, verdadeiro alterna para falso, verdadeiro alterna para falso. Dessa maneira, você consegue fechar todas as possibilidades de combinação. Ou ambas serão verdadeiras, ou ambas serão falsas. Ou uma delas é verdadeira e a outra é falsa. Viu como é fácil? Tranquilo, né? Então, vamos treinar isso aqui na tabela de 8 linhas. Pensa comigo. A coluna P tem 8 buraquinhos, dos quais 4 são verdadeiros, 4 serão falsos. Então vamos. 1, 2, 3, 4. 4 verdadeiros. 1, 2, 3, 4. 4 verdadeiros, 4 falsos. A coluna Q também tem 8 buraquinhos. 4 verdadeiros, 4 falsos. Só que na hora de preencher, você preenche não de 4 em 4. Você preenche de 2 em 2. Então se coloca 2 verdadeiros, 2 falsos, novamente 2 verdadeiros e 2 falsos. Comecei de 4 em 4, passei para 2 em 2. Agora a terceira e última coluna, 8 buraquinhos, 4 verdadeiros, 4 falsos. Só que eu preencho de 1 em 1. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Com isso, você efetuou todas as combinações possíveis. As 3 verdadeiras, as 3 falsas, 2 verdadeiras e uma falsa. Olha, 2 verdadeiras e uma falsa, 2 verdadeiras e uma falsa, 2 verdadeiras e uma falsa. Ou apenas uma verdadeira e 2 falsas. Estão aqui. Muito bem. Essa é a forma que nós temos de preencher a tabela verdade. Na hora que eu for aplicar isso na solução dos nossos exercícios, por exemplo, vamos pegar esse caso que é o mais comum. Nós vamos acrescentar aqui uma terceira coluna, que é onde vai aparecer para você um conectivo. Por exemplo, aqui eu estou usando o conectivo OU. Então, para que serve a tabela verdade? Para mostrar para você em que situação, em que combinação de valores o conectivo será verdadeiro ou falso. Então, você precisa ter conhecimento do que é a tabela verdade, do porquê que aqui tem uma coluna, 2, 3, do porquê que tem linhas, para que você possa resolver os exercícios. Como eu disse anteriormente, principalmente exercícios de banca examinadora que cobram no edital o conteúdo sobre tautologia, contradição, contingência. Perfeito? Então, na nossa próxima aula, nós vamos começar o estudo de cada um dos 5 conectivos lógicos e mostrando a tabela verdade de cada um deles. Como, por exemplo, eu tenho aqui o conectivo OU. Então, nós vamos ver em qual ou em quais situações uma frase na língua do OU se torna verdadeira. Ok? Espero todos vocês para o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.